Shalom, tudo bem? Você já ouviu falar do termo magia de brochamento? Isso mesmo que você está pensando. É uma magia que atrapalha a virilidade do homem. Você está curioso para saber como ela funciona? Saber quais os mitos e quais as verdades sobre esse ritual tão antigo? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar. Meu nome é Fabrício Caboclo e você está no Papo de Bruxo. Seja bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o nosso canal ele aborda assuntos relacionados à magia, tarô e espiritualidade, tentando sempre explicar de uma forma simples, descomplicada, como as magias vão agir na vida do magiado, na vida da pessoa que está enfeitiçada. Se você gosta desse tipo de tema, tem curiosidade em saber, eu te peço que você ajude e apoie o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder as próximas notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Essa é uma forma de você apoiar o nosso canal. E para você que quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, logo ao lado estão passando as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu TikTok e o nosso contato de WhatsApp. No Instagram e no TikTok eu coloco coisas sobre o nosso cotidiano, sobre os rituais que nós realizamos, depoimentos de clientes. Você consegue acompanhar de uma forma mais íntima a nossa rotina. E através do nosso WhatsApp, você também pode agendar uma consulta oracular, solicitar informações sobre rituais, práticas mágicas e cursos que nós ministramos aqui no Papo de Bruxo. Então eu conto com você para que você apoie esse trabalho. Então eu vou tentar explicar para vocês, falar um pouquinho do que é verdade, do que é mito sobre esse ritual, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá. A gente ouve falar muito sobre rituais de brochamento, rituais de magia para que a pessoa não tenha virilidade, para que ela perca o desejo sexual pelas outras pessoas, pelas rivais. E eu já tratei pessoas vítimas desse tipo de magia, e uma coisa que eu posso relatar para você: esse tipo de magia existe. Porém, ele não funciona como todo mundo diz por aí, como muita gente diz. Muita gente inventa falácia e diz que esse ritual vai fazer com que a pessoa não funcione de jeito nenhum para outra pessoa, para que ela não funcione de forma nenhuma. Não é bem assim que funciona, pequeno gafanhoto. Então hoje eu vou falar sobre o que é verdade e o que é mito sobre esse ritual, para que você entenda de uma forma simples e descomplicada. A primeira coisa que eu quero te falar é que esse tipo de ritual não é simpatia, é magia pesada, é magia densa, é um tipo de magia que vai trabalhar com servos astrais, pode trabalhar com íncubos, com súcubos, pode trabalhar com falanges, pode ser uma magia trabalhada também com egum, mas é sempre feito com magia pesada, magia densa. E como toda magia densa, ela é uma magia que a gente tem que tomar cuidado em trabalhar com ela. Por quê? Essa magia vai atingir diretamente a virilidade do homem, fazendo com que o homem não consiga funcionar corretamente no seu ato sexual. E isso já é algo muito delicado, porque é um tipo de ritual que pode trazer para esse homem vários problemas. Você imagina o seguinte: você ama uma pessoa, quer ficar com esta pessoa e você não quer que essa pessoa tenha relação com outras, que ele te traia, que ele tenha uma amante. Aí o que você faz? Você tem a ideia de fazer um brochamento, que é o nome popular dado a esse tipo de magia. Logo, quando essa magia pega e atinge a virilidade desse homem, esse homem perde a sua ação sexual, a sua atitude sexual, fazendo com que ele possa entrar num estado de depressão, entrar em um estado de depressão profunda, faça com que ele perca a sua identidade, sua virilidade. Em alguns casos, ele pense até em suicídio. Então, você quer que esse homem fique com você dessa maneira, infeliz,
inseguro consigo mesmo? Você quer que esse homem volte para você dessa forma? Então, pequeno gafanhoto, para você que está assistindo esse vídeo, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é pensar bem se vale a pena fazer esse tipo de ritual. E entenda aqui que eu não sou nem contra nem a favor. Eu entendo que cada caso é um caso e tem situações em que a pessoa sim merece pegar uma magia dessa. Mas não é algo que você deva estar fazendo o tempo todo, porque você vai estar trabalhando aspectos da psique do homem que podem fazer com que ele entre no limbo da depressão e nunca mais saia de lá. Então é uma magia muito perigosa. É algo que você tem que pensar 10 vezes, 100 vezes antes de fazer. E aí a gente vê muitas pessoas falando assim: ah, você vai fazer um broxamento e ele não vai conseguir funcionar com outras mulheres e vai voltar para você. E eu quero te dizer uma coisa, isso é uma falácia. Muitas vezes você faz um broxamento e esse homem não consegue funcionar com outras mulheres e ele pensa o que? Bem, eu não estou funcionando corretamente, então eu não vou me envolver com mulher nenhuma. Isso vai trabalhar os aspectos de confiança dele, ele vai ficar extremamente inseguro. E finda que a magia vira contra quem encomendou, porque ele também não vai te procurar. Isso pode fazer com que ele se afaste mais de você. Então, preste atenção antes de fazer esse tipo de ritual. E entenda uma coisa, que quando a pessoa fala, olha, eu vou fazer esse ritual hoje, e amanhã ele já não vai estar funcionando para ninguém, daqui a 7 dias essa magia vai pegar. Pequeno gafanhoto, vou te falar mais uma vez, magia não tem um tempo determinado para acontecer. Pode acontecer em uma semana? Pode. Pode acontecer em 15 dias? Pode. Mas também pode levar 8 meses para acontecer. Toda magia ela precisa de algo chamado via de manifestação. Então vão precisar acontecer circunstâncias que trabalhem a psique, o psicológico desse homem, o estado mental dele, para que ele perca a concentração no ato sexual. Talvez você não esteja entendendo, então eu vou explicar melhor. Não pense que essa magia vai trabalhar na saúde dele, vai trabalhar no aspecto fisiológico, tá, da ereção. Não, essa magia vai trabalhar na psique, na concentração dele. Então imagina que ele vai estar lá no ato do coito, né, na copulação, e aí o que vai acontecer? Ele começa a pensar em várias outras coisas e perde a concentração naquilo que ele está fazendo. Logo, ele perdendo essa concentração, ele perde automaticamente a ereção. Mas isso não impede que ele beije outra pessoa, isso não impede que ele abrace outra pessoa, isso não impede que ele tenha conversas com outra pessoa. Isso muitas vezes vai impedir, sim, que ele chegue até o final do ato sexual, se é que você me entende. Mas nós temos que entender uma coisa, mesmo ele não tendo virilidade, muitas vezes ele vai tentar ficar com outra pessoa, ele vai tentar conquistar outra pessoa, e aí nós entramos em dois extremos. Ele pode se afastar e não querer ficar com ninguém até que ele resolva o problema dele, ou ele pode ficar tentando ficar com várias pessoas diferentes para ver se o problema era com determinada pessoa ou se o problema é geral. E aí muitas vezes você faz esse ritual achando que ele vai te trazer benefícios, ele vai te trazer problemas. Então você deve estar se perguntando, Fabrício, tu faz esse tipo de ritual? E eu te digo com sinceridade, é um ritual que eu penso muito antes de fazer. Eu preciso conversar com a pessoa, entender toda a história, tudo o que está acontecendo dentro de uma consulta oracular, para eu saber se cabe fazer esse ritual ou não. E é importante também dizer que eu não posso aqui dizer que esse ritual não pode trabalhar o aspecto fisiológico. Pode, mas isso acontece em casos muito extremos. Certa vez eu fiz um ritual para uma cliente e ela pediu assim, eu falei, olha, eu não quero que ele tenha relação sexual com ninguém. E aí, muitos anos atrás, bastante tempo atrás, eu fiz esse ritual e nasceu um pequeno machucado no aparelho reprodutor do rapaz. E aí foi criando um inchaço e realmente ele não conseguia nem andar, o que dirá ter uma relação íntima com uma mulher. E essa mesma pessoa me ligou e falou assim, Fabrício, aconteceu isso, isso e isso, e ele não está conseguindo ter relação nem comigo, e agora? E aí eu falei para ela, o que que você pediu aos deuses? Você não pediu que ele não tivesse relação com ninguém? Pois é, os deuses te deram exatamente o que você pediu.
Então, pequeno gafanhoto, aprenda uma coisa no mundo da magia. Cuidado com aquilo que você pede, porque pode se tornar realidade. A minha esposa, há um tempo atrás, tratou um cliente que tinha feito esse tipo de magia e ele não funcionava com ninguém. Ele entrou em depressão, ele tentou suicídio, ele já estava desesperado e ela quebrou esse ritual utilizando magia angelical. Hoje ele está bem com a esposa dele. Quem tinha feito o ritual foi uma outra pessoa, não foi a esposa dele. Alguém que ele não quis se relacionar, ficou com raiva, mandou esse tipo de magia para ele. E a minha esposa, através de magia angelical, quebrou esse ritual. E hoje ele vive bem. Então, muitas vezes a gente pensa que ele não vai funcionar para ninguém, mas comigo ele vai funcionar. Pode acontecer um extremo de ele não conseguir funcionar nem com você. Pode acontecer o extremo dele achar que o problema é aquela mulher que ele está se relacionando e tentar com outra mulher e tentar com outra e com outra. Então, essa história de que você vai fazer um brochamento e ele vai voltar correndo para ti não é bem assim. Porque se ele não tem mais sentimentos por você, vamos ser francos. E muitas vezes a gente precisa entender isso, ter a compreensão de que ninguém é dono de ninguém e que as pessoas estão livres, que nem sempre a magia de brochamento ela vai ser favorável. Muitas vezes e na maioria das vezes ela vai trabalhar dentro da mente, tirando a concentração, o foco e tirando o libido sexual do homem. Em casos mais raros que essa magia vai trabalhar diretamente no aspecto fisiológico, no aspecto físico, fazendo com que ele não funcione. E quando isso acontece e ela atinge o aspecto físico, ele não vai funcionar para ninguém. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Que você, se você sabe de alguém que está passando por um problema assim, compartilhe esse vídeo com ele. Aqui do lado, nos vídeos de recomendação, eu vou deixar uma playlist de vídeos sobre amarrações que talvez você se interesse em assistir. Se você está procurando por esse tipo de assunto, é só clicar nas sugestões e você vai ver uma playlist com mais de 16 vídeos. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Que você apoie o nosso trabalho compartilhando e curtindo esse vídeo. Eu agradeço a você mais uma vez, que você tenha uma semana próspera e abençoada, iluminada pelos deuses. Shalom. Ei, gostou do vídeo? Então se inscreva, curta, comenta, ativa o sininho para não perder as notificações, que você me ajuda muito. Shalom.